Sabe, existe uma força que move o mundo que é muito mais poderosa que dinheiro, mais fundamental que tecnologia, mas que a gente nem enxerga. E é sobre isso que vamos conversar hoje, mergulhando nas ideias de João Carlos Orquiza. A gente vai tentar descobrir o que de fato alimenta a nossa civilização, e a resposta pode estar na energia que existe dentro de cada um de nós. Então, vamos começar com a pergunta que vale 1 milhão. O que de verdade move nosso mundo, a nossa economia? A resposta mais óbvia seria, sei lá, dinheiro, tecnologia, talvez petróleo. Mas e se o verdadeiro motor não estivesse em nenhum desses lugares? E se ele estivesse, literalmente, dentro da gente? Para a gente ter uma ideia do que isso significa, a cada dia, a energia que a humanidade inteira gera, somada, é 35 vezes maior que a produção da maior usina hidrelétrica do mundo, a de Três Gargantas. Pensa só nisso. É uma potência, assim, absurda, que não vem de nenhuma turbina ou reator, mas do nosso próprio corpo. E é isso que nos traz ao nosso primeiro ponto, o motor invisível. A fonte dessa energia toda não são as máquinas, mas os processos biológicos que estão acontecendo agora mesmo dentro de cada ser humano. Cada pessoa é, na prática, uma pequena usina de energia ambulante. E como é que funciona essa usina interna? Bom, o combustível se chama ATP. Pensa no ATP como se fosse uma bateria microscópica que alimenta cada uma das nossas 37 trilhões de células. É essa molécula que nos dá a vida, que transforma um amontoado de átomos em um ser que se move, que pensa, que constrói. E aqui está o ponto-chave. Toda a estrutura do nosso mundo, prédios, redes de internet, sistemas de transporte, tudo isso só fica de pé porque bilhões de pessoas estão aplicando essa energia de forma contínua e coordenada. Sem essa aplicação constante, a ordem que a gente construiu simplesmente viraria pó. Agora, a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Existe uma lei universal, uma regra que governa o uso de energia em todos os seres vivos do planeta. Só que a humanidade deu um jeitinho de contornar essa lei, criando uma situação que é única e, talvez um pouco perigosa. Essa lei universal é a tal da DPIR. Para simplificar, pensa nela como o orçamento energético da natureza. É uma regra bem clara. Nenhuma espécie pode gastar mais energia do que o ambiente dela consegue fornecer. É isso que mantém o equilíbrio em todo o planeta. Só que aí, a gente foi lá e criou a nossa própria regra, a DCR. É o nosso sistema econômico. E ele não se baseia em energia de verdade, mas em símbolos, dinheiro, crédito, valor. E foi isso que permitiu que a gente crescesse de forma explosiva, porque no fundo a gente passou a ignorar o orçamento da natureza. A diferença é gritante, né? A moeda da natureza é energia real, é ATP. A nossa é valor simbólico, é dinheiro. A natureza busca um equilíbrio estável, uma coerência. Já o nosso sistema busca um crescimento que, do ponto de vista da energia, pode ser só uma perigosa ilusão. Ok, mas como essa desconexão toda acontece na prática? A fonte que estamos analisando traz uma metáfora, assim, genial para explicar isso. É a ideia de que o nosso sistema é regido por dois relógios. E o problema é que eles andam em velocidades completamente diferentes. Pensa assim, a gente vive sob a batuta de dois relógios. O primeiro é o relógio metabólico, é o do nosso corpo. Ele funciona em tempo real. Se você corre, você cansa. O feedback é imediato, não tem como escapar. O segundo é o relógio simbólico, o da economia. Ah, esse é lento. A gente pode se endividar hoje, mas as consequências energéticas de verdade só vão aparecer lá na frente. É justamente esse atraso que permite que a gente viva acima das nossas possibilidades. Para a gente realmente sentir o peso dessa nossa energia invisível, vamos fazer um exercício de imaginação, um experimento mental bem radical que as fontes propõem. O que aconteceria se, de um segundo para o outro, toda a energia humana simplesmente parasse de ser aplicada no mundo? O colapso seria, assim, imediato e total. Em questão de horas, tudo escuro. Em dias, as coisas mais básicas, como a água e comunicação, sumiriam. Em décadas, nossa civilização seria só uma ruína sendo engolida pela natureza. Isso prova que o que segura o mundo moderno de pé, de verdade, não é o dinheiro, não são os mercados. É a nossa energia, aplicada todo santo dia. Diante dessa constatação, as fontes não apontam só o problema. Elas também sugerem um caminho para frente. Uma mudança de mentalidade que, no fim das contas, é um chamado para a gente amadurecer como espécie. A solução proposta tem um nome um pouco diferente, imperativo zigótico. Mas a ideia por trás é até que bem simples. Já que nós somos a única espécie que entende a regra que quebrou, nós temos a responsabilidade de consertar.
precisamos, de forma consciente, começar a sincronizar o nosso relógio econômico com o relógio da natureza. Tá, mas como se faz isso? Bom, o primeiro passo é reconhecer que a energia humana é a base de tudo. A análise sugere até uma nova métrica radical, salários em watts, para deixar bem claro a energia que cada trabalho realmente custa. O objetivo final é buscar um equilíbrio sustentável, uma maturidade, em vez de só um crescimento simbólico sem fim. No fim das contas, talvez tudo se resuma a essa frase aqui, que é muito forte. Toda a civilização é um ciclo de energia adiada. Tudo que a gente construiu até hoje é, de certa forma, um jeito de gerenciar e adiar as consequências do nosso gasto de energia. Mas esse adiamento não pode durar para sempre. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Se um salário não refletisse o mercado, mas a energia vital que uma pessoa gasta todos os dias para fazer o seu trabalho, o que seria realmente valioso? É uma pergunta que talvez mude a forma como a gente enxerga o nosso próprio preço.